Das espadas envoltas em lendas antigas, as lâminas que carregam maldições sombrias e até armas que respiram como seres vivos, hoje você vai conhecer as 10 espadas mais poderosas do universo de One Piece. Então segura na cadeira, pega uma pipoquinha e bora lá! Em 10º lugar, o Wado Ichimonji. A lâmina da promessa inquebrável. Entre todas as espadas que Zoro já empunhou, o Wado Ichimonji é a que carrega sua alma. Forjada em um ano por um mestre lendário da família Shimotsuki. Essa katana branca como a neve foi passada de mão em mão como uma herança sagrada, até chegar a Kuina e depois a Zoro. É uma das 21 espadas de grau elevado, raras, poderosas, quase vivas. Zoro a carrega entre os dentes, como se sua mandíbula fosse feita de ferro. Para ele, o Wado Ichimonji não é apenas uma espada, é uma promessa eterna. Foi com ela que cortou o aço, com ela que feriu Kaido, e com ela que segue tentando alcançar o topo do mundo. Em 9º lugar, Shusui. Essa espada foi empunhada pelo lendário Ryuma, o matador de dragões. Shusui é mais que um tesouro nacional de Wano. É um legado enegrecido pela glória. Essa lâmina negra nasceu do combate absorvendo o haki e a vontade do seu portador, até se tornar quase indestrutível. Sua presença nas mãos de Zoro elevou seu poder a níveis assustadores. Durante a luta contra Ryuma, ficou bem claro, se a batalha continuasse, as outras espadas de Zoro teriam se despedaçado de forma brutal. Mas Shusui continuou intacta, fria e soberana. Em 8º lugar, Amino-Habakiri. A espada que fere, outras que matam, mas a Amino-Habakiri, ela divide o céu. Forjada pelas mãos do ferreiro Sukiyaki e empoada por Kozuki Oden, essa lâmina celestial é a oposta da sua irmã infernal. Ela representa a luz, a nobreza, a coragem que ergueu o clã Kozuki contra as trevas. Foi ela que feriu Kaido e derrotou o gigantesco deus da montanha. Após a morte do Oden, Amino-Habakiri repousou como uma relíquia, mas as lendas nunca permanecem dormindo para sempre. Em 7º lugar, Enma. A lâmina que bebe a alma. Se a Amino-Habakiri é o céu, Enma é o inferno. Forjada por Shimokutsu Kozoburo, essa espada tem sede e o que ela deseja não é sangue, é haki. Indomável, selvagem, Enma suga a energia de quem a empunha. Quando Zoro a testou pela primeira vez, quase destruiu uma montanha sem querer. Domá-la é como segurar um raio com as mãos nuas. Mas ao conseguir, Zoro fez o impossível. Deixou uma cicatriz no corpo do Kaido. O último homem que fez isso foi o próprio Oden. Se Zoro conseguir transformar a Enma em uma lâmina negra, ele pode se elevar ao ápice, o grau supremo. Em 6º lugar, Shikomizui. Poucos notam sua presença, menos ainda compreendem seu poder. A Shikomizui não brilha como joias, não ostenta dragões ou chamas esculpidas na lâmina. Ela é modesta, uma bengala de aparência singela, que descansa nas mãos de um homem cego, mas que enxerga mais do que muitos generais, o Almirante Fujitora. Por trás dessa simplicidade se esconde uma das 12 espadas supremas de todo o mundo. Uma lâmina reta, silenciosa, quase tímida, mas forjada com a força ancestral do clã Fujitsu, oriundo do lendário país de Wano. Fujitora assegura com uma destreza que não precisa ver para acertar. Seus movimentos são como poesias, suaves, letais, calculados em batalha. Raramente a utiliza para atacar diretamente. Prefere sentir o fluxo da luta, usar sua espada como extensão de sua justiça. Combinada a sua fruta gravitacional, ela transforma o campo de guerra num palco onde os inimigos dançam contra sua própria vontade, lançados ao céu ou esmagados pelo peso do seu poder. Em 5º lugar, Murakumogiri. Ela não corta, ela rasga o próprio mundo. A Murakumogiri, arma do lendário Edward Nilgueto, o temido Barba Branca, é mais do que uma lança, é um trovão em forma de lâmina. Uma tempestade concentrada num punho de um deus dos mares. Com sua lâmina negra como uma noite sem lua, a Murakumogiri canaliza a forma destrutiva da Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto. Em um único movimento, podia abrir os céus, dividir oceanos e derrubar muralhas de impérios. Ela não apenas feria, ela declarava o fim. Não se sabe quem a forjou. Sua origem permanece tão misteriosa quanto o passado do seu portador.
Mas o que se sabe é que mesmo por décadas de confrontos contra os oponentes mais temidos, sua lâmina jamais trincou, jamais hesitou. Em mãos humanas era uma arma, em mãos do Barba Branca era uma extensão da própria natureza. Uma força primordial que lembrava o mundo de que nenhum poder, nem mesmo as maldições da Akuma no Mi, era invencível. Em quarto lugar, Griffon. Não é preciso ostentar para ser temido. E ninguém prova isso melhor do que Shanks, o Ruivo. Sua espada Griffon é quase um sussurro em meio ao estrondo das grandes armas do mundo, sem título oficial, sem origem revelada, mas com uma presença que cala até os mais ruidosos guerreiros. Com uma guarda dourada que reluza sob o sol e uma empunhadora verde musgo que parece ter nascido do próprio mar, Griffon é simples no olhar, mas imensurável no impacto. Ela já cruzou aço de lendas como Mihawk e Barba Branca e jamais se curvou. Existiu até mesmo o soco incandescente do magma do Almirante Akainu sem nenhum arranhão, como se fosse protegida por uma vontade imensurável. Shanks a maneja com a autoridade de quem não precisa provar nada a ninguém. Seus golpes envoltos em Haki do Conquistador são como decretos divinos. Com um único movimento, ele reduziu o bando do Eustace Kid a cinzas. E vamos para uma menção honrosa antes de entrarmos no pódio. Anidai Kitetsu. Vale acender uma vela para uma lâmina que ainda habita as sombras. Anidai Kitetsu. Durante sua passagem por um ano, Luffy empunhou essa espada amaldiçoada, mesmo sem conhecer seu verdadeiro fardo. Trata-se de uma lâmina de grande grau, herdeira de uma maldição que parece ocorrer no sangue de todas as espadas de linhagem Kitetsu. Seu poder permanece um enigma, mas seu nome carrega um peso antigo, o presságio de que onde ela corta, o azar acompanha. Em terceiro lugar, Shodai Kitetsu. No topo da trilha maldita das Kitetsu, ergue-se a primeira e mais temida de todas, a Shodai Kitetsu. Uma espada de grau supremo, que muitos acreditam estar nas mãos do enigmático Sentis Nushuru, um dos temidos 5 anciões. Com sua guarda em forma de cruz dourada, a lâmina ecoa a estética de suas irmãs menores, mas algo nela é diferente. Ela pulsa como uma aura ancestral, como se a própria morte tivesse esculpido seu fio. Em batalha, Nujuro a maneja como frieza celestial, cortando estruturas colossais como se fossem folhas secas. Seus movimentos são envoltos em velocidade sobre-humana, como se o tempo hesitasse diante de sua presença. Rumores dizem que essa lâmina já foi transformada em uma lâmina negra, um feito que multiplica seu poder e sua sede por sangue. Enfrentar Shodai Kitetsu é mais do que um duelo, é encarar maldições definitivas. Em segundo lugar, Ace. Simples no olhar, grandioso na lenda. Esse é o nome da espada empunhada por ninguém menos que Gold Roger, o homem que tocou o inalcançável, que conquistou o mundo e se tornou o rei dos piratas. Sua lâmina não era adornada com joias nem cravejada de glória. Seu brilho vinha da história que carregava. Com ela, Roger não apenas cortava o vento, ela rasgava tudo. Seus golpes, sempre embanhados nos mais puros haki do Conquistador, ecoavam como trovões pelos 4 mares. Essa espada marcou eras. Essa espada desferia um ataque colossal, que parecia convocar os próprios deuses para o campo de batalha. Era com ela que Roger enfrentava titãs que abriam caminho entre os mares turbulentos e que moldava o próprio futuro à lâmina. Ninguém sabe de onde veio Ace. Sua origem é tão misteriosa quanto o riso final do Roger antes de sua execução. Desde o incidente de Gold Valley, ela esteve ao seu lado como uma extensão de sua vontade, e quando Roger partiu, essa espada desapareceu com ele. Dizem que o governo mundial a escondeu, outros acreditam que Roger a confiou a alguém. Talvez alguém que no momento certo voltará a empunhá-la. E em primeiro lugar, Yoro. Então chegamos ao ápice, o número 1, a lâmina que não apenas corta, ela impõe, ela silencia, ela governa. Yoro, a espada negra do Drácula Mihawk, o maior espadachim vivo, é mais do que uma arma, é uma declaração de guerra. Com sua lâmina imensa e o formato de uma cruz gótica, ela parece ter sido forjada por sombras antigas sobre o céu estrelado. Uma lâmina suprema, sim, mas também uma lenda viva, que caminha lado a lado com seu mestre. Mihawk transformou Yoro em uma lâmina negra, um feito que poucos ousam sequer sonhar. Isso significa que ela não apenas está no ápice, ela já superou o próprio limite do aço. É com ela que Mihawk corta navios ao meio com um simples movimento, ou desvia projéteis como se fossem grãos de poeiras flutuando no ar. Essa espada esteve presente nos confrontos contra o Shanks, e foi ela que Mihawk escreveu sua fama como o maior espadachim do mundo.
Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos. E olha, tem um vídeo aí aparecendo na tela agora mesmo, onde eu ranqueio as melhores Akuma no Mis de One Piece. Clica nele e continua com a gente nessa jornada pelo mundo de One Piece. Até a próxima. Falou!